Olá, vamos dar continuidade aos nossos estudos e para esta aula iremos ver os loops neste caso e iremos na sequência ver a estrutura while neste caso, iremos ver como implementar o fluxo while nesse caso e para esta aula iremos usar o código passado, neste caso o código das condicionais. Copiei e colei no script loops neste caso e vamos fazer alguma alteração para poder trabalhar com os loops neste caso. E para o efeito vamos nesta aula somente substituir para false e vamos alterar o tipo da variável para let, porque iremos precisar modificar ela ao decorrer da implementação. E feito isso, usamos o tipo let, porque o tipo let nos permite modificar, permite que mudemos o valor da nossa variável ao decorrer da implementação do nosso código. E vamos na sequência declarar uma outra variável local. E para esta aula iremos na sequência verificar se um elemento existe dentro de uma lista. Neste caso iremos fazer uma verificação e caso existir, ele deve nos imprimir, ou seja, dizer ao nosso console que existe o elemento pesquisado neste caso. Para o efeito vamos na sequência eliminar o que não iremos utilizar. Para tal vamos eliminar isso tudo aqui e desta feita precisamos de copiar ou seja, precisamos de copiar esta operação, sim, porque vamos precisar usar ela para verificar se a idade e se ele possui, ou seja, se ele tem dinheiro ou não. E para tal vamos na sequência colocar dentro de uma variável const compra vai receber a nossa operação, ou seja, declaramos cá uma variável para receber o valor lógico, ou seja, se será verdade ou falso. Ou seja, vamos verificar se a idade é maior ou igual a 18 ou tem dinheiro. Caso tenha dinheiro, ou seja, caso seja true, né, ele vai juntar as duas operações e nos retornar um valor lógico, se é verdade ou falso. Ou seja, um valor booleano, assim que diz, um valor booleano neste caso, true ou false neste caso. E para o efeito vamos agora verificar se o item escolhido na nossa lista existe ou não. Então vamos declarar um contador para na sequência podermos fazer o teste e melhor percebermos. Vamos declarar um contador que inicia com o valor 0 e vamos na sequência implementar o while. Neste caso vamos trabalhar com o fluxo while. Neste caso é uma estrutura, ou seja, é uma estrutura de repetição, sim. E para tal vamos na sequência verificar se o contador, neste caso o contador inicia com 0, se o contador é menor que 3, neste caso, esse 3 que colocamos é o número de elementos que nós possuímos. Temos cá 3 elementos no nosso array e sabido por todos que o primeiro elemento, neste caso o cinema, inicia com o índice 0. Neste caso vamos implementar o nosso while, ou seja, vamos fazer um pequeno teste para melhor percepção de como funciona a estrutura while e como iremos fazer para implementar melhor. E para tal vamos
na sequência, chamar o nosso console.log para nos ilustrar alguns dados que iremos precisar para nossa compreensão. E para tal, vamos na sequência cont. E desta feita, vamos fazer uma impressão só para saber o que nos irá dar. Para tal, vamos rodar o nosso script e, visto que já estou dentro da nossa pasta, então vamos node loops.js. E para tal, como visto do vosso lado, ele cá nos apresenta um loop infinito. Por que ele nos apresenta um loop infinito? Ou seja, ele cá nos apresenta um loop infinito porque ele vai pegar o contador, neste caso o count, e vai até o índice 0, neste caso vai entrar dentro do nosso array e vai pegar o índice 0, neste caso o índice 0 neste caso é o cinema, e visto que o índice 0 é o cinema, ele vai fazer essa iteração até que o count seja maior que o 3, visto que ele só vai verificar se é menor, então ele vai fazer count, neste caso o count inicia com 0, vai verificar se count é menor que 3, vai imprimir e na sequência vai fazer de novo count é menor que 3, e sendo assim o valor de count neste caso não altera, neste caso o count está com o 0, ele não vai fazer essa alteração. Então, para poder sanar ou fazer com que não aconteça o loop infinito, neste caso, vamos limpar o nosso terminal primeiramente. E dizia eu, para fazer com que o loop infinito não aconteça, neste caso, temos que apresentar, ou seja, colocar um incremento, neste caso, onde irá pegar o valor, ou seja, o valor do count, neste caso, o count, neste caso, inicia com 0. Ele vai verificar se 0 vai fazer, neste caso, ele vai fazer 0 mais 1, neste caso, ele vai retornar 1, então, ele vai passar pelo segundo elemento, ou seja, a posição 1 neste caso, e neste caso, ele vai alterar o valor da variável para 1, então ele vai fazer isso até que ele seja maior que 3 neste caso. E desta feita, agora podemos na sequência executar, e como visto, percebemos que ele cá trouxe a nossa lista, ou seja, imprimimos os elementos da nossa lista. Agora vamos fazer uma verificação, ou seja, se o local é cinema, ou seja, iremos fazer uma verificação dinâmica. Para tal, vamos implementar a estrutura if. Vimos a estrutura if, vamos if lista de nome. Neste caso, vamos verificar se ou seja, a nossa lista, dentro da nossa lista de nome, temos neste caso, um local, ou seja, temos cinema, ou seja, declaramos cá a variável do tipo let, neste caso, que neste caso é cinema. Para tal, vamos verificar se um dos elementos, ou seja, ao fazer a execução do while, ele vai pegar a posição 0, e vamos verificar se existe um elemento com ou seja, existe um elemento com este local, neste caso, que é o cinema, e caso existir, ele deve nos apresentar no nosso console. Vamos implementar no nosso console
Neste caso, vamos apresentar uma mensagem básica, tipo existe, vamos colocar existe e vamos fechar com 2 pontos. E vamos colocar um else caso não exista. E vamos cá implementar o console.log, 2 pontos. E neste caso, vamos colocar uma mensagem não existe. Ok? Feito isso, implementamos cá a estrutura if, neste caso, o while, neste caso, o nosso fluxo para esta aula, o while, e verificamos se existe um elemento com este local, neste caso, o valor deste local é cinema. Para tal, vamos fazer o teste. E para tal, fizemos cá o teste e vamos novamente ver a verificação, ou seja, vamos verificar o nosso teste neste caso, e neste caso podemos verificar cá o cinema, neste caso o elemento cinema, e nós queremos verificar se o carnaval existe dentro da nossa lista, neste caso que é esta aqui. Como podemos verificar, a nossa lista é esta aqui. Nós queremos verificar se existe o elemento carnaval. Neste caso, podemos verificar que o carnaval, neste caso, existe. Ele traz aqui que existe, que o carnaval existe neste caso. E suponhamos que coloquemos algo inexistente para o nosso if, neste caso, e podemos verificar de igual modo que ele irá escrever destino não existe, destino não existe. E desta feita, vimos o nosso fluxo usando o while e juntamente com a estrutura condicional if, composta neste caso, que vem com o else. E desta feita, a nossa aula irá terminar por aqui. Agradecer pelo tempo e pedir que compartilhes o vídeo. Até mais e tchau!